Falar sobre Tiago, nós temos esse privilégio, né, nesse período. Tiago é uma carta que nos ensina a não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E é complicado, né? A gente ouve e às vezes não pratica. Ah, eu sei tudo. Mas você sabe tudo, mas você faz tudo. Saber ter conhecimento não significa que uma pessoa tem sabedoria. Ela mostra a sabedoria praticando aquilo que ela aprende. Então é importante nós termos essa imagem da palavra de Deus e especialmente do livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse texto fala então sobre a ira, né? A ira é uma reação errada diante das circunstâncias da vida. A ira é comportamento. Nós podemos ter um comportamento bom ou um comportamento ruim, mas a ira em si, a pessoa fala assim: eu tive uma ira santa. Já ouviu falar isso? Alguém já ouviu falar? Ira santa? Então, de vez em quando a gente ouve isso. Na realidade, a ira em si, no início, é uma indignação. Uma indignação contra um erro qualquer. É positivo você se indignar contra o erro? É positivo. Mas, se a sua reação for além disso, já estará cometendo pecado. Porque a ira nos tira do nosso normal. A ira é inversamente proporcional à paciência, longanimidade. Olha, a palavra é até longa, né? Isso é paciência. Você demora a fazer alguma coisa. Quando eu estava no exército, eu tinha um sargento que ele cuidava da munição. Então ele pegava uns simulacros de granada, que tem um pavio de mais de 30 centímetros. Você acende aquele pavio e joga. Aí demora para explodir. Ele, como já estava com muita prática no uso de artefatos, ele cortava a rentezinha ali, o pavio ficava pequenininho, assim, 1 centímetro. Ele jogava, batia lá, já explodia. Quer dizer, a chance de acontecer um erro é tremendo. E uma vez no mato aconteceu. Ele fez isso, jogou o simulacro, ele bateu num galinho, o galinho voltou com o simulacro na direção. Você imagina o que aconteceu, né? Foi um desespero. E poderia ter causado uma morte. Mas a ira, ela é como se fosse uma vasilha pequenininha e a paciência é uma vasilha enorme. Você vai encher de água ali, transborda rapidamente se a vasilha for pequena. Se a vasilha for grande, vai cair muita água ali até transbordar aquela ira. A ira é uma resposta. Jesus, quando chegou no templo, ele viu os vendilhões no templo. E ele se indignou com aquilo e tomou providência. Mas ele tomou as providências de acordo com o que devia ser feito. E se a gente não cuidar, a nossa resposta vai além do necessário. E aí, de uma simples indignação, passa a ser uma grande ofensa, um grande problema. Então temos que ter muito cuidado. Então, a ênfase nesse livro: ser ouvinte, mas também praticante da palavra. Então, nós não podemos fazer com que as nossas palavras mudem o sentido. Se você vê uma coisa errada, você vai corrigir. Você se indignou com aquilo? Meu irmão, não é assim que se faz. Preste bem atenção. Você
Tem um alvo de amor para com o seu irmão. Se você trata o seu irmão assim, dessa maneira, você vai causar um grande problema. E isso vai gerar uma confusão, vai gerar uma intriga, vai gerar troca de ofensas. Aí, quando você vai exortar alguém, você fala: você é muito tapado, hein, cara? Você é incompetente. Você começa a ofender a pessoa. Não é assim que se faz. Você acabou. Não tem como você exortar alguém ofendendo essa pessoa. Ela não vai te ouvir, porque aquilo ali vai provocar nela o quê? A ira. Mas que camarada despreparado. Ele vem aqui para me ajudar e acaba me ofendendo. Aí você vai querer fazer o quê? Vou também fazer a mesma coisa. A ira semeia e provoca ira. Uma resposta indevida. Então, a Bíblia nos aconselha, Tiago 4:26, fala aí: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. E também no Salmo 4, versículo 4, diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Veja, nós temos que estimular isso no nosso coração, porque isso é comportamento. Se o seu comportamento é agressivo, você não deve nem admoestar ninguém, nem dar conselho, porque você vai acabar ofendendo a pessoa. Você tem que ter paciência também na hora de ouvir, que é melhor ouvir, né, do que você falar. Quem ouve mais, erra menos. Quem fala mais, erra muito mais. Quanto mais você fala, você vai errar. E a ira, ela é provocada por palavras, por gestos, por várias coisas. É muito fácil a gente saber alguma coisa de alguém. Oh, você viu? O irmão Ivan fez isso assim, falou isso, fez aquilo. Aí você fala: mas esse camarada não vale nada. Aí você já fica prevenido contra aquela pessoa. Primeira coisa que a pessoa fala, você já vai, como se diz assim, solta os cachorros. É interessante, o cão é um bom exemplo para a gente. Você já irritou um cão? Ele faz assim, ó, mostra o dente e faz assim, já faz assim, ó, não gostei. E para. Se você progredir, ele já vai abrir a boca. Se você continuar, ele vai fechar a boca na sua mão, no seu pé, onde você... Entendeu? Você veja como eles fazem isso. E é um aviso, né? O cão faz um aviso. É muito interessante isso. Mas se você ouvir alguma coisa de alguém, você tem que dar uma peneirada. Primeiro, é verdade aquilo que está se falando daquela pessoa? Essa é a primeira peneira principal. Não, realmente é verdade. Ou então, não, é mentira isso aí, viu? Para de falar mentira, para de fazer fofoca. A fofoca dentro da igreja é terrível. Ela cria inimizade, cria conflitos, ela faz coisas que somente como ali a nossa doutora estava falando, a glossectomia, cortar a língua, né, um pouquinho, né, pode resolver. Aí diminui a fofoca. Porque aí o pessoal fala: você está tropeçando na sua língua, fecha a sua boca, para de falar essas coisas. Tem gente que tem ânsia de falar, é o modo daquela pessoa se expressar, ela fala demais. Às vezes a gente ouve coisas agradáveis, né? Provérbio 18:21 fala assim: a vida e a morte está no poder da língua. O que bem a utiliza, né, vai colher do seu fruto. Então temos que tomar cuidado. A nossa palavra, ela deve ser sempre temperada. Não deve ser agressiva para não despertar raiva. E a gente às vezes não pode calar, né? Porque a pessoa fala: quem cala consente. Não, eu não gostei disso, por favor. Se você é uma pessoa atenta, fala: ele não gostou, para. Não insista. Você já viu aqueles mosquitinhos?
Você fica assim, e tem gente que gosta de provocar, igual o mosquito. Fica no seu ouvido falando, e você está, para, Aí você acaba fazendo o quê? Você explode também. O seu baldinho enche e você acaba dando uma resposta desagradável para aquela situação. Então, esse é um referencial. É verdade aquilo que se está falando? Outra coisa, é útil aquilo que se está falando daquela pessoa? Não é. Desmerece ela. Desmerece ela? Não fale. É verdade, mas é algo ruim que aconteceu no passado dela, que ela não gosta nem de se lembrar? Também não fale. Ah, não, fulano aí já foi isso, já foi aquilo, já fez assim, fez assado. Se a pessoa já se confessou com Deus, já pediu perdão a Deus e a quem ela ofendeu, para que você vai ficar alimentando essa palavra daquela pessoa? Isso é fofoca, isso é pecado. Temos que mudar de atitude. Mesmo sendo verdade, nem tudo deve ser falado. Estávamos numa reunião de oração, pastor, e alguém falou sobre um problema de uma pessoa da família. Aí falou coisas além do que precisava, era uma oração sobre enfermidade. Aí foi falar a enfermidade da pessoa, foi um constrangimento tremendo. Não foi? Infelizmente, aqui na frente. Ele está com esse tal problema. Eu falei, meu Deus, para que falar isso? Não precisa falar. Fala só pedir de oração. Não conta o milagre ou o problema, assim, que o problema às vezes pode ser tão grave que deixa as pessoas chocadas. Não precisa falar. Mas não. Vamos orar pelo irmão fulano de tal. Esse cara não vale nada, mas a gente precisa orar por ele. Ele fez isso, fez aquilo, e tal. E isso é fofoca. Dentro da igreja não pode ter fofoca assim. Dentro da igreja é para a gente ajudar os outros. O nosso irmão está caído, vamos lá, pega ele, abraça ele, ande com ele, fale com ele, anima-o para que ele possa se recuperar. Porque quem condena é Deus. Se você está condenando o seu irmão, você está assumindo o lugar de Deus. Outra peneira. O que se fala sobre essa pessoa é inspirador? Emprego. Eu estou estudando isso, estou estudando. Ih, rapaz, você está estudando isso aí não vale nada. Você não vai conseguir emprego com nada. Isso aí, não sei o quê, tal. Aí o cara fala assim, chega, parei. A palavra matou a iniciativa da pessoa. Não, vem cá, meu irmão, você está aprendendo, tem uma coisa aqui um pouquinho melhor que você pode fazer, faz isso assim, faz aquilo, tal. Você estimula a pessoa, mas a sua palavra não vai matar a pessoa. Não vai matar o ânimo que ela tem de vencer. É necessário você falar, outra peneira, aquilo? É necessário? Tem necessidade? Se não tem, cala-te. Já fez o efeito. Se a pessoa passou por aquilo, se ela se consertou, acabou, deixa lá. Outra peneira, é amável. Trará união, trará harmonia. Eu falar sobre isso, não vai suscitar um desconforto. Temos que ter esse cuidado. As nossas conversas, por exemplo, é um risco, porque tudo que a gente fala, nós estamos sendo gravados por alguém. Existe um gravador pequenininho, que tem 2 pernas, tem orelha, tem ouvido, tem cérebro, que ele escuta tudo que o pai fala, escuta tudo que a mãe fala, que o avô fala, que o tio fala, que o irmão fala. Eu estava andando, fui buscar a Ayla, a Fernanda estava doente, eu fui buscá-la lá no Gama. Aí, durante o percurso, um pastor da Assembleia de Deus, meu amigo, ligou e nós começamos a conversar no Viva Voz. Tal. Ele começou a conversar uns assuntos, falei assim,
olha, não vamos conversar sobre esse assunto não, porque tem radar na área. Ela, vovô, eu não sou radar. Acabou. Quer dizer, se eu falo qualquer besteira ali, na mesma hora, está ali o ensinamento. O pai está com a sua família, passeando tranquilamente. E o carrinho está andando. Aí um cara fecha ele, seu pimba, falou uma besteira. O radar gravou. E depois fala assim, papai, o senhor não podia falar isso. Você já imaginou? Quando ela faz isso, é ótimo, porque está havendo crescimento naquele coração. Mas quando ela fica quieta e aprende, e guarda, e grava, e depois vai falar a mesma coisa que o pai falou, que a mãe falou, que o avô falou, que o tio falou. Os nossos filhos, netos, sobrinhos, eles são muito inteligentes. Mas tem que aprender o bom caminho. Nós não podemos dar chance para que eles venham a se envolver com palavras torpes, palavras que não edificam. Porque depois eles vão falar, titi, meu pai falou isso assim, assim. Meu pai falou palavrão. E aí? É esse o exemplo que nós devemos dar? A nossa ira naquele momento nos fez falar um palavrão. E nós somos pecadores, somos falhos. É uma briga constante entre o nosso ser, que provoca a nossa ira, ou a gente pratica a paciência. Ô, abençoado, vá com Deus, não me feche mais não. É difícil a gente falar isso, né? Ô, abençoado. Você fala assim, a irmã da Fernanda, ela é mineira, né? Ela leva uma fechada e fala assim, ô trem à toa, porque mineira gosta de um trem, né? Ô trem à toa. Ela fala essa palavra. Mas não deve falar, não se deve falar. Ô abençoado, vá com o seu caminho. É a mesma coisa, você chega na rua. Aqui na igreja tem um camarada que gosta de, às vezes, dar uma balinha para as crianças, né? Imagine se, em vez de dar balinha, ele desse um saquinho de lixo. As crianças iriam pegar? Não iriam pegar. A provocação que você encontra na rua é um saco de lixo que as pessoas estão te dando. Você levou uma fechada? Ó, é um saco de lixo. Deixa ele lá no lugar dele. O lixo fique lá. Foi uma palavra terrível que você ouviu. Esse lixo eu não quero. Fique para lá. Não vou dar resposta. Por quê? O que a palavra de Deus diz? O que contamina o homem é o quê? É o que entra? É o que sai. É a resposta que você dá, que nós damos. A resposta que nós damos contamina o nosso coração. O nosso coração fica irado, fica com raiva, fica um coração de pecador. E nós não podemos dar essa chance para o mundo. O mundo fala assim, oh, vencemos. Ivan caiu, ó, escorregou bonito. Caiu, pecou, se irou. Nós temos tantas coisas para falar. Temos que tomar cuidado. Eu vou só ler para terminar aqui. Um texto está lá em Efésios 4, 29 a 32. Olha só o que esse texto fala. E diante dele nós temos algumas consequências mínimas. Mas diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só. A ordem é perdoai, não é? Então, pedir perdão e dar perdão é cumprimento de mandado de Deus. As boas palavras
edificam, mas as más palavras destroem. Corrompe os bons costumes, os descontroles, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, não produzem a justiça de Deus. Pense nisso, meus irmãos. Deixe o Espírito Santo de Deus controlar o vosso ser e não deem lugar às obras da carne, porque a nossa carne tem desejos e a ira alimenta a nossa carne e transmite o pecado. Deus nos abençoe. Vamos orar?